que eu orientei um total de 50 bolsistas, né? E desses 50 bolsistas, quer dizer, iniciação científica, mestrado, doutorado, né? Desses bolsistas, foi um total de 26 mulheres. Então, eu ajudei, quer dizer, eu inspirei, espero que sim, que tenha inspirado 26 mulheres a seguir na eletroquímica. Meus agradecimentos às jovens professoras e cientistas que estão organizando esse evento, né, o Segundo Fronteiras em Eletroquímica e Eletroanalítica, e agradeço especialmente a homenagem que vocês estão fazendo às eletroquímicas pioneiras, das décadas de 1980 e 1990. Eu desejo, sinceramente, que esse evento seja um sucesso total e que vocês consigam aí incentivar muitas meninas a serem cientistas e especialmente em eletroquímica. Tá? Então, desejo muito sucesso para vocês nesse evento. Com relação ao vosso interesse em conhecer um pouquinho do início da nossa carreira, e por que eletroquímica, então eu gostaria de fazer uma regressão, se vocês me permitem, voltar um pouquinho no túnel do tempo, entrar e ir até 1972, né, um longo caminho, né? Em 1972, eu vim para São Carlos, era uma menininha praticamente, né? Tinha 17 anos e vim me aventurar sozinha para São Carlos e para cursar Química, né? Fazer o curso de Química na Universidade Federal de São Carlos, né? Então, curso de licenciatura, bacharelado também, período integral. Naquela época, a gente não tinha muitas possibilidades de bolsa de iniciação científica como nós temos agora, né, com FAPESP, CNPq, CAPES. Na época eram raras as bolsas de iniciação científica, e considerando que a maior parte do corpo docente também estava em formação ainda, fazendo suas teses, então não tinha todo o arsenal, né, de bolsas que tem agora, e muitos alunos interessados em fazer iniciação científica e muitos professores para orientá-los. Então, eu fiz uma iniciação científica, na realidade, voluntariamente, com um professor que trabalhava em química analítica, em química estudando sedimentos, né, em uma represa aqui da região. Então, foi basicamente química analítica, né. E, bom, em 1975, colei grau. Em 1976, então, eu comecei a fazer mestrado aqui em São Carlos mesmo, no Instituto de Física e Química de São Carlos, né, na época, da USP, e eles estavam recém começando um curso de mestrado em Fisicoquímica. Então, ali eu comecei o mestrado com bolsa do CNPq, e, na realidade, eu fiz o mestrado em Fisicoquímica Orgânica, ainda não era eletroquímica. E, então, tive um ano de bolsa do CNPq, mas em dezembro de 1976, a Universidade Federal de São Carlos abriu um processo seletivo para contratar tanto ex-alunos quanto outros, né, que vinham de diferentes instituições. E, para minha felicidade, né, eu fui contratada. Então, nesse processo seletivo, eu fui aprovada e contratada como já docente no Departamento de Química da UFSCar. E veja bem, eu tinha somente 22 anos de idade, quando eu fui contratada como docente. E, para minha felicidade também, ainda, eu fui contratada juntamente com ex-colegas, que vocês conhecem muito bem, todos eles, né, que hoje também são eletroquímicos ou eletroanalíticos, que é o professor Romeu Cardoso Rocha Filho, é o professor Nerilson Bocchi e o professor Orlando Fatibello Filho. Então, todos bastante conhecidos da nossa comunidade.
né? Então, todos nós, jovens, muito jovens docentes, né, estávamos iniciando uma carreira, né, como docente, e ao mesmo tempo iniciávamos também a nossa carreira científica. Então, tínhamos que fazer toda a carreira acadêmica, né, a carreira científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, como professores, né, do departamento, e tinha uma série de obrigações e outros encargos que, é, na época, era normal para nós, mas é muito diferente do que é atualmente, né, para se fazer um concurso em uma universidade. É, eu acho interessante essa colocação vossa, né, a questão de ser mulher, né, em pesquisa, né, fazendo pesquisa aqui no país, mas como eu já contei, né, um pouquinho antes, eh, no departamento de química da UFSCar, eu não tive problema algum, né, por ser mulher. Sempre fui muito bem tratada, respeitada enquanto mulher, enquanto ser humano, né. Com os meus outros colegas da eletroquímica, quaisquer que fossem os grupos, né, de pesquisa, e o nosso, né, o LAP, sempre um ambiente muito tranquilo de trabalho, eu não senti problemas, assim, nenhum tipo de discriminação dos próprios alunos virem me procurar enquanto orientadora, por ser mulher, mesmo os meninos, não, entende? Eles vinham e gostavam, eu sempre fui muito aberta, sempre, isso talvez tenha facilitado, sempre gostei de conversar bastante, não só sobre eletroquímica, sobre outras situações da vida que pudessem fazer a pessoa crescer. Então, sempre fui muito aberta a conversar, sempre dei meus puxões de orelha, claro, a gente sempre tem que manter, né, aquele ritmo mais, né, saber a hora de trabalho é hora de trabalho, mas sempre fui muito aberta em conversar com todos eles, e no país em geral, lá fora, em fazer pós-doc, aqui fazendo projetos de pesquisa, nunca tive, assim, sabe, um resquício de sentimento que fosse de falar: "Ah, meu projeto foi preterido por eu ser mulher", não, sabe, participações em congresso, em bancas de tese, sempre participei bastante, sempre fui chamada, era chamada, né, em alguns dos simpósios, dos congressos, para dar mini conferência, uma palestra, sabe, ou a nível nacional ou internacional, então, eu particularmente nunca senti, assim, uma barreira, falar: "Ah, Sônia, você é mulher, então", sabe, aqueles chavões, né, que às vezes a gente escuta, mas felizmente eu não escutei esses chavões, durante meus 40 anos de carreira. Primeiro, em ser cientista. Eu acho que depende muito da curiosidade da pessoa, sabe, das meninas, das mulheres. Depende daquela coisa, às vezes a pessoa aprende, mas muitas vezes já é inata, quer dizer, a pessoa é curiosa, já nasceu querendo, sabe, olha uma lanterna, fuça, quando faz o ensino médio, vai dissecar um sapo, uma rã, uma coisa assim, ou fazer uma pilha, ou, enfim, a pessoa tem que ser curiosa. Então, as meninas, tendo esse espírito, tendo essa curiosidade, eu acho que tem que ir para frente, não se intimidar, nunca, hein? Mas isso eu falo para todas as cientistas. É, cabeça erguida, para frente, né? E ser poderosa. Eu acho que não é. Eu acho que as mulheres são poderosas. Eu acho que nós temos um lado do cérebro que funciona melhor, né? Que é o lado mais emocional. Mas por isso, eu acho que as mulheres têm bastante jogo de cintura. Eu acho que tem mais jogo de cintura do que os homens. E tem alguns cargos, mesmo de coordenação de pesquisa, que eu acho que a maneira que a mulher pensa ajuda bastante. Então, eu diria para as meninas, jovens cientistas e querendo fazer eletroquímica, que usem, vamos usar, né, desses atributos que as mulheres têm para serem cientistas de sucesso, porque nós temos isso, nós temos a cabeça para isso, nós temos competência, nós somos poderosas. Então, vamos lá, meninas, eu acho que tem que seguir. E a última coisa que eu gostaria de dizer para as meninas e para as mulheres, jovens cientistas, é assim, eu acho que
o caminho que elas escolhem para percorrer é apenas um entre milhares de caminhos, né? Como já dizia o nosso sábio escritor Carlos Castanheda, né? É apenas um entre milhares de caminhos. Então, aquele caminho, qualquer que seja que você escolher, tem que ser eleito com o coração. E só assim vai poder ser um caminho trilhado com muito sucesso e com amor. Então, é essa mensagem que eu deixo para as meninas.